Depois, Jesus vai dizer, né? Santificado seja o teu nome. Então, primeiro ponto, Deus deseja ser visto como um pai. Segundo, quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo que ele é santo, que o seu nome é santo e que ele é rei. Não é um pai qualquer, ele é um pai que é o Criador dos céus e da terra, é Deus, e no mínimo eu devo respeito, honra, zelo, reverência a ele. Amém? Segundo, na sequência, Jesus vai ensinar: venha o teu reino, venha a nós o teu reino. O que é isso? O reino de Deus. Certa feita perguntaram para Jesus: onde está o teu reino? E Jesus disse: olha, quando vos disserem o reino de Deus está ali ou acolá, não dei atenção, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, ele estará dentro de vós. Como assim? O reino de Deus diz respeito à própria pessoa do Senhor Jesus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de mim. E quando o Espírito Santo, ele pertence, ele é o próprio reino de Deus em nós, ele pertence também ao reino, à geografia do reino de Deus. Então, quando Jesus vem morar em mim, na pessoa do Espírito Santo, o próprio reino agora passa a habitar dentro de mim. Então, onde eu estou, Deus disse para Josué lá no Antigo Testamento, né? Onde pisares a planta dos teus pés, eu te entregarei. Eu vou te dar como herança. Eu vou te dar essa geografia nas tuas mãos. Onde você pisar a planta dos teus pés, se você tiver fé e tomar posse, aquele lugar eu vou te entregar. Deus disse para Josué lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o reino de Deus habita dentro de mim na pessoa do Espírito Santo. Então, todo lugar onde eu estou, o reino está dentro de mim. Então, todo lugar onde eu vou, o reino vai. Agora, o que Deus espera é que eu possa manifestar o reino. Eu possa agora, com atitudes, com palavras, com gestos, com obras, eu possa manifestar o reino. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, os lugares onde eu vou, eu preciso manifestar a justiça de Deus, eu preciso manifestar a paz de Deus, e eu preciso manifestar a alegria do Espírito Santo. Então, quando eu peço, venha o teu reino, é como se eu estivesse pedindo. Para o judeu, naquela época, para o judeu, quando Jesus ensinou, venha o teu reino, para o judeu, na mente deles, eles acreditavam que Jesus ia restaurar o reino dividido de Israel, porque desde os tempos pós-Salomão, o reino de Deus foi dividido entre reino do norte e reino do sul. 2 tribos no sul, Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos no reino do norte. Então, o reino de Israel foi dividido. Então, os judeus acreditavam que Jesus, o Messias, viria para restaurar o reino. Mas, na verdade, o reino que Jesus queria restaurar era um reino espiritual. Então, quando Jesus ensina para o judeu, venha o teu reino, esse reino que Jesus estava falando era um reino espiritual. Jesus desejava implementar o reino dele aqui na terra. Jesus desejava que os judeus pudessem aceitá-lo como Messias. Mas, infelizmente, a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas, ao ensinar na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, Jesus esperava que, orando dessa forma, o judeu pudesse receber a Cristo. E recebendo a Cristo como sendo o Messias, eles então pudessem ter acesso ao reino de Deus, que era um reino espiritual, não era um reino terreno que Jesus veio estabelecer e implementar. Ok?
Então hoje, quando nós oramos agora, nos dias de hoje, para que venha o reino de Deus, eu penso assim, que é para que, assim como as coisas acontecem lá no céu, o reino de Deus venha a ser implementado aqui na terra, ou seja, muitas pessoas, milhares e milhares de almas se convertam a Jesus, e a partir do momento que as almas se convertem a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro delas, ou seja, o reino vem habitar dentro delas, e essas pessoas agora se tornam agentes de milagres, agentes do reino de Deus, e Deus espera que por onde essas pessoas pisarem a planta dos pés, a geografia que essas pessoas pisarem a planta dos pés, elas possam manifestar esse reino, que é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Se as pessoas forem, elas possam ser sal e luz da terra, ok? Na sequência, Jesus vai dizer, olha, vocês precisam orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui, nessa parte da oração, Jesus ensina que nós devemos orar, antes de orar pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades de Deus, pela vontade de Deus. Porque o ser humano, basicamente o ser humano é muito egoísta. Quando a gente ora, seja feita a vontade dele e não a nossa, né? Em primeiro lugar a vontade dele, Deus espera que toda a nossa natureza carnal e egoísta venha a ser arrancada, porque a nossa natureza geralmente é fazer a nossa vontade, né? Eu gosto de dar sempre um exemplozinho assim básico, daquele coleguinha que te convida para uma partida de futebol bem no horário da célula, bem no horário do PG, do pequeno grupo, no horário do estudo bíblico, né? Então aquele teu amigo, ele tem todos os dias da semana para te convidar para o futebol, mas ele resolve te convidar exatamente no horário da célula, do pequeno grupo, do estudo bíblico. E aí eu pergunto para você, isso é ou não é uma tentação? Né? É uma tentação, onde você está sendo provado por Deus naquele momento ali. E aí, naquele momento, onde você vai precisar abrir mão da tua vontade para que a vontade de Deus seja feita. Eu tenho certeza que as nossas esposas, né, hoje, sexta-feira à noite, as nossas esposas estão louquinhas de vontade que nós estejamos com ela, lá em casa agora, lá nas nossas casas, comendo uma pipoquinha, de repente assistindo um filme em família, né? Mas aqui em Nova Trento, nós chegamos à conclusão que o melhor dia para se fazer uma reunião de célula é na sexta-feira à noite, né, Joacir? Porque muitos que moram aqui em Nova Trento são pedreiros, carpinteiros, trabalham a semana toda fora, então, para a gente conseguir trazer essas pessoas para o nosso estudo bíblico, o melhor dia é sexta-feira. E em nome de Jesus, nós vamos começar a trazer visitantes para essa reunião, amém? Diz amém aí. Amém. Diz amém aí, irmão. Então, nós tivemos que sacrificar. Quando a gente terminar aqui, né, vamos para casa e vamos passar um tempo com a nossa família. Mas agora, era necessário que a gente estivesse aqui. Então, fazer a vontade de Deus diz respeito em muitas vezes sacrificar desejos nossos, vontades nossas, prioridades nossas, gostos nossos, para que a vontade dele seja feita. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que está no Evangelho de João, capítulo de número 4, né? Que a Bíblia diz que Jesus estava conversando com a mulher samaritana, no poço, no poço de Jacó, e enquanto Jesus estava ali conversando com aquela mulher, a Bíblia diz que os discípulos chegaram da cidade e disseram, Rabi, come, João 4,31. E aí Jesus responde, uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém me trouxe comida? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só que Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos chegaram da cidade, viram Jesus ali conversando com aquela mulher, eles pensaram, poxa, Jesus deve estar com fome.
Esse horário, pelo que eu me lembro, era horário de meio-dia. Então era hora de comer, né? E aquela mulher estava tirando água no poço. Então imagina que Jesus devia estar com fome. Os discípulos chegaram com comida e Jesus disse: olha, eu não estou preocupado com comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a comida de Jesus, olha só, o prato preferido de Jesus era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade de Deus. Então, quando eu peço na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou reconhecendo, estou priorizando aquilo que é prioridade. Sempre falar sobre isso aqui nessa noite, senão a mensagem vai ficar muito comprida, vai ficar extensa, mas na Bíblia nós vamos encontrar vários textos, principalmente no Novo Testamento, que falam da vontade de Deus, né? Deus tem uma vontade para nós. Deus espera algo de nós aqui, e nós que já somos, que estamos mais tempo na caminhada, a gente sabe muito bem, né, o que Deus espera de nós. Naquela passagem ali da mulher samaritana, Jesus na sequência ele vai dizer: não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Então aqui a gente vê que a vontade de Jesus, nessa palavra aqui específica, a vontade de Jesus era fazer uma colheita. Que colheita é essa? Colheita de almas. Jesus quer fazer uma colheita de almas, e ali ele vai dizer: olha, os campos estão brancos, ou seja, as vidas lá fora, desde os dias de Jesus, estão esperando que nós possamos pregar o Evangelho. E a Bíblia diz em Romanos: como crerão se não há quem pregue, né? Como ouvirão se não há quem os envie? Quão formosos são aqueles que anunciam o Evangelho da paz. Então Deus espera. Uma das vontades número 1 de Deus é que nós possamos pregar o Evangelho, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, até que Ele venha. Então essa é uma das vontades número 1 de Deus, né? Ano passado, ano retrasado, inteirinho, nós ficamos ouvindo uma palavra: preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. E essa palavra continua valendo para nós nos tempos de hoje. Nós temos que preparar a segunda vinda de Jesus, através da pregação do Evangelho. Depois ele vai dizer: então essa vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra, como é feito lá no céu. Depois é que, só depois de reconhecer que Deus é Pai, de reconhecer que Ele é Santo, de pedir para que o reino dEle venha, que a vontade dEle seja feita, só então é que Jesus vai permitir que eu peça agora as minhas necessidades básicas. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o que é o pão nosso de cada dia? Pão fala de necessidade básica. Então, depois de eu colocar o reino dele em primeiro lugar, aí eu posso pedir para ele que ele supra minhas necessidades básicas. E certamente, isso daí vai ser uma consequência. Se eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, as minhas necessidades básicas vão ser supridas. Tem muitos cristãos que estão em busca de necessidade. Quem vive por necessidade não vive por propósito. Quem vive por propósito não se preocupa com necessidade. Quando eu entendo que eu estou aqui na terra para cumprir um propósito, e eu vivo em função desse propósito, em função da vontade de Deus, as necessidades é algo comum. Deus vai suprir as minhas necessidades de maneira tranquila, sem muito esforço. Mas mesmo assim, Deus permite que eu ore. Eu posso pedir, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Então, Jesus permite que eu peça para que Ele supra a minha necessidade. Mas é bom lembrar que o pão na Bíblia representa também a palavra de Deus. Então, Jesus disse: eu sou o pão do mundo, né? Que eu preciso me alimentar desse pão. Quem não se alimenta de Cristo, não se alimenta da palavra, vai padecer necessidade, vai encontrar problemas,
né? Eu vou ficar um raquítico espiritual. Então, quando eu digo pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou pedindo para que Deus supra as minhas necessidades físicas, minhas necessidades básicas, mas eu também posso pedir, Senhor, olha, o meu pão espiritual dá-me hoje, me dá a quantia necessária de pão espiritual para o dia de hoje. Todo dia eu preciso de uma quantia de alimento espiritual, porque eu preciso me alimentar espiritualmente, amém? Então, interessante aqui que Jesus vai ensinar o pão de cada dia nos dá hoje. Uma das partes mais tremendas da oração do Pai Nosso, eu vejo a preocupação de Jesus de nos ensinar a viver um dia de cada vez. Deus espera que nós possamos viver um dia de cada vez. Quando ele fala o pão de cada dia dá-nos hoje, embora a Bíblia declara, né, que os nobres projetam coisas nobres, Jesus disse que ninguém que vai construir uma torre, que primeiro não para medir, para calcular, para projetar, né? Então, embora a Bíblia ensina que eu devo projetar muitas vezes, fazer planos para o futuro, esta mesma Bíblia ensina que eu devo aprender a viver um dia de cada vez. Porque se eu viver com a mente no futuro, eu vou entrar em ansiedade. Então, toda pessoa que está com a mente o tempo todo focada no futuro, ela vai encontrar problemas com ansiedade. Então, eu posso até planejar o futuro, mas eu devo viver um dia de cada vez. Eu tenho que aprender a viver um dia de cada vez, né? E lembrando também que o futuro pertence a Deus, que só vai se cumprir aquilo que tem que se cumprir, né? A Bíblia diz em Tiago, né, que ninguém pode dizer, né, amanhã, eu vou ler aqui, né, Tiago 4, né, Tiago 4:13 diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, o nosso futuro pertence a Deus, né? Se Deus permitir, se Deus quiser, os meus sonhos, os meus projetos vão se cumprir. Mas se não, não, né? Porque é só o propósito de Deus é que vai se cumprir de fato na minha vida. Eu posso até fazer planos, mas o que se cumpre é a vontade de Deus. E é isso que eu tenho que orar, para que seja feita a vontade dele, e não a minha, né? Eu tenho que orar para que os projetos de Deus se cumpram na minha vida, e não os meus projetos. Por isso que quando a gente fez aqui o culto de virada, eu pedi no grupo do WhatsApp da igreja, né, eu pedi, orem para que Deus me mostre, para que vocês façam projetos alinhados com o coração de Deus. Porque se eu fizer um projeto, um plano, que é só desejo da minha carne, que não tem nada a ver com os planos de Deus, com certeza não é bom que esse projeto se realize. Porque se realizar, provavelmente ele vai atrapalhar os planos de Deus para a minha vida. Muitos deles vão atrapalhar. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, supra as minhas necessidades diárias, tanto físicas como espirituais. Depois ele vai dizer, perdoa-nos as nossas dívidas. Em Lucas está dizendo pecados. Lá em Lucas diz, perdoa os nossos pecados. Aqui está dívida, né? Perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Por que dívida? Porque para o judeu, para Deus, pecado é uma dívida. Quando eu estou em pecado contra Deus, eu estou em débito, né? Automaticamente, um cristão que está em pecado e ele ainda não se arrependeu do pecado, ainda não confessou, não se arrependeu do pecado, ele está com uma brecha aberta, ele está com uma legalidade para que Satanás tenha acesso à vida daquela pessoa. Então, por quê? Porque eu estou em dívida para com Deus, eu estou em débito. Então eu preciso me arrepender, confessar o meu pecado e abandonar o pecado, como diz lá no Antigo Testamento. Aqui Jesus vai dizer,
vai ensinar, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando Jesus estava ensinando isso para o judeu, na mente do judeu, por que Jesus diz assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Porque o judeu ele tinha a mente de alcançar a salvação pelas obras. Então, como na mente do judeu a salvação era por obras, então eles sabiam muito bem, conforme estava escrito na lei, que até 7 vezes por dia eles tinham que perdoar o seu irmão. Então, por isso que Jesus já ensina, olha, perdoa assim como nós perdoamos. Porque o judeu sabia que era obrigação dele perdoar. Na mente do judeu não era uma opção perdoar. Na mente do judeu era obrigatoriedade. Porque a lei ensinava que eles tinham que perdoar até 7 vezes no dia. Então, por isso que Jesus ensina, perdoa assim como nós temos perdoado. Agora, nos dias de hoje, Jesus já veio, Jesus já nos perdoou de todos os pecados, eu já estou perdoado. Então, se eu sou uma pessoa que estou em dia com Deus, eu vivo uma vida de santidade, o sangue de Jesus já me alcançou, o sangue de Jesus já me lavou, eu já fui perdoado. A Bíblia diz em Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado. Então, a nova lei agora é o Espírito Santo vivendo dentro de mim, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não preciso mais pedir para Deus perdoar os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Porque se eu estou em Cristo, eu já fui perdoado. Então, eu já estou perdoado. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. A lei do Espírito de vida está dentro de mim. Então, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Agora, se num determinado momento da minha caminhada eu tropeçar, eu pecar, eu posso imediatamente, a gente falou aqui no começo, orar em todo tempo, né? Então, imediatamente, quando eu cometo um erro, naquele momento eu digo, Senhor, me perdoa, Senhor. Cometi um deslize aqui. Perdão, Senhor, foi um gafe aqui. Acabei de cometer um gafe. Meu Deus, que furo que eu dei aqui, Senhor, me perdoa. Então, Deus vai te perdoar instantaneamente. Agora, é importante também que eu não esqueça que eu tenho que perdoar os homens. Eu preciso perdoar as pessoas. Porque na sequência Jesus vai dizer, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Em primeiro momento, quando Jesus estava ensinando isso aqui para os judeus, o judeu sabia que ele tinha que perdoar até 7 vezes ao dia. Então, Jesus não cumprirem a lei, se vocês não andarem de acordo com a lei que vocês professam, se vocês não perdoarem os homens que ofendem vocês, as ofensas, vocês não pensem vocês que o vosso Pai vai perdoar vocês, porque se vocês não perdoam, como que vocês querem ser perdoados? Agora, nos dias de hoje, eu que não sou judeu, eu que já sou alcançado por Jesus, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, o sangue de Jesus já está sobre a minha vida, eu já não ando mais a lei do Antigo Testamento, eu agora ando segundo a lei do Espírito, que é o próprio Espírito vivendo dentro de mim. Então, como que funciona isso para mim nos dias de hoje? Funciona da seguinte maneira: eu não preciso pedir perdão para Deus de forma ritual. Como eu falei para vocês, se eu cometer um acidente durante o dia, imediatamente, Senhor, me perdoa, Senhor, não me deixe cair em tentação. É importante lembrar que esse princípio aqui, eu creio que é muito válido para nós nos dias de hoje também. Como que eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não perdoo o meu semelhante? Jesus vai dizer, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará a vocês. E eu creio que esse princípio está valendo para nós nos dias de hoje. Que quando eu não perdoo meu irmão, o próprio Deus que está lá no céu, ele se reserva no direito de dar um tempo para nós. Deus dá um tempo.
Porque na mente de Deus, Deus pensa assim, poxa, se eu que sou Deus, fui capaz de entregar o meu Filho único para morrer, para perdoar toda a humanidade, quem são vocês para achar que não podem e não devem perdoar o seu semelhante? Se na lei de Deus tinha que perdoar 7 vezes ao dia, né? Ou seja, Jesus ensinando para Pedro, ele vai dizer que eu tenho que 70 vezes 7, né? Eu tenho que perdoar infinitamente. Então quem somos nós para se reservar no direito de não perdoar alguém? Ou quem somos nós para achar que não podemos ou não devemos perdoar o nosso semelhante? Então Deus simplesmente não admite. Deus simplesmente não admite que eu carregue mágoa no meu coração, que eu não perdoe o meu semelhante. Então eu acredito que esse princípio continua valendo nos dias de hoje. Se eu não perdoar os homens as suas ofensas, o meu Pai que está no céu, no mínimo ele vai dar um tempo para mim, né? Ele vai, temporariamente, ele vai se fechar comigo, até que eu me arrependa, quebrante o meu coração e libere perdão genuíno. O perdão genuíno não é da boca para fora. Tem pessoas que dizem assim, eu te perdoo, você está perdoado. Deus conhece o coração. Falar que perdoa da boca para fora, qualquer um fala. Agora, perdoar de verdade, perdoar de coração, aí só Deus é que sabe, né? Eu não posso ter mágoa no meu coração, eu não posso ter nenhum tipo de ressentimento, ódio, rancor, amargura. A palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Hebreus, é um texto que eu gosto muito, eu acho muito forte, né? Número 12, versículo 15, vai dizer, né? Hebreus 12, 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Eu acho muito forte essa parte aqui, né? Tenham cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e que por ela muitos se contaminem. Então, amados, coisa terrível é eu permitir uma raiz de amargura no meu coração. Uma pessoa que está magoada, que está ferida, essa pessoa, se ela permitir que o coração, uma raiz de amargura brote no coração dela, essa pessoa vai se transformar num verdadeiro poço de águas amargas, e todo lugar onde essa pessoa abrir a boca, ela vai contaminar, ela vai contagiar. Então que Deus nos livre e guarde, que Deus nos livre e guarde o nosso coração se tornar um poço de águas amargas. Pelo contrário, que o nosso coração, a nossa boca, possa ser um poço de águas doces, né? De fruto doce, que venha trazer água doce, água pura, água límpida, para saciar a sede daqueles que necessitam ouvir os evangelhos, o evangelho de salvação, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa palavra e deixar mais uma vez aqui registrado quanto Deus espera que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, de comunhão. Jesus disse, né? A minha casa será chamada casa de oração. Então hoje eu e vocês somos a casa de oração de Deus. Deus espera que eu e você desenvolvamos uma vida de oração, uma vida de intimidade, de conversar com Ele, de ter comunhão com Ele, conversar com Deus exatamente como você conversa com o ser humano, como você conversa com seu Pai, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de, de bloqueio, esperar que Deus espera todo nível de reverência para poder se relacionar conosco. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom, e Ele já deu para nós o livre acesso através do sangue de Jesus. Então que nós possamos, como diz também o escritor aos Hebreus, né? No capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém, amados? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças por essa palavra. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor faça de cada um de nós um homem de oração, Pai. A tua palavra diz em Ezequiel: busquei um homem que pudesse se encontrar no muro, para tapar o buraco no muro, Pai, mas a ninguém encontreis. Ó Pai, que o Senhor possa encontrar em nós estes homens, capazes de serem reparadores de brecha, capazes de se colocar na brecha, como verdadeiros sacerdotes, entre o Senhor e a nação, entre o Senhor e o povo, e que acima de tudo, Pai, nós possamos ser homens de intimidade contigo, que nós possamos ter uma vida íntima, de comunhão, de relacionamento contigo, lembrando o tempo todo que tu és Pai, que tu és o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, que jamais nos lança fora, que jamais nos rejeita, e que está o tempo todo de braços abertos, assim como aquele pai na Bíblia do filho pródigo, que ao longe enxergou o filho e correu até o seu encontro, e o beijou, e colocou nele sandálias novas, um anel no seu dedo, e preparou uma festa, porque amava o filho. Assim nós cremos que da mesma forma o Senhor nos ama, e por isso o Senhor está o tempo todo disponível para nos receber, independente das nossas fraquezas, falhas ou pecados, porque o Senhor é amor, e o teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.